No módulo anterior, demos os primeiros passos em direção de entender as propriedades elétricas de neurônios individuais. Aprendemos como forças elétricas e a difusão dão origem a potenciais de membrana, e aprendemos como as células podem gerar e propagar sinais chamados de potenciais de ação, ou picos, ao longo da membrana. Entender as propriedades da membrana plasmática dos neurônios é essencial, mas entender apenas estas propriedades não nos é suficiente para o entendimento do comportamento coletivo de bilhões de neurônios conectados em nosso cérebro. Por sorte, podemos estudar neurociências em níveis e escalas diferentes de análise. Não precisamos confrontar a complexidade de tudo de uma vez só. É o que vamos explorar durante este curso, onde vamos passo por passo, do entendimento de moléculas individuais como canais iônicos, passando pelo comportamento elétrico de neurônios até o comportamento coletivo de pequenos circuitos neurais, até finalmente alcançarmos grandes regiões funcionais do cérebro. Então, vamos começar simples. Uma vez que examinamos um neurônio, a próxima pergunta deve ser: como dois neurônios se conectam um com o outro? Vamos primeiro examinar a anatomia básica de um neurônio. Até agora não demos a devida atenção que a maioria dos neurônios são células polarizadas. O que significa que eles possuem uma porção da célula para receber estímulos e uma outra porção para transmitir estímulos. A porção da célula que é especializada em receber estímulos de outras células são chamadas de dendritos. A palavra dendrito vem da palavra grega dendron, que significa árvore, e como você pode ver, possui uma forma semelhante a uma árvore, com ramos. Um sinal recebido pelo dendrito é transmitido para o corpo celular. Se houver despolarização suficiente na membrana do corpo celular para iniciar um potencial de ação, então o potencial de ação é enviado para o axônio. O axônio então transporta a propagação do potencial de ação até o próximo neurônio. Então, o que acontece na divisa entre dois neurônios, entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro? Essa interface é chamada de sinapse. Há dois tipos de sinapse que vamos falar com mais profundidade mais tarde: sinapses elétricas e sinapses químicas. Sinapses elétricas são menos comuns em nosso sistema nervoso, mas são mais fáceis de compreender, então vamos a elas primeiro. Sinapses elétricas são basicamente poros entre duas células, que permitem que íons a atravessem. Elas permitem a passagem de sinal elétrico para uma célula vizinha sem muito alarde. Não é algo tão diferente quanto combinar duas células em uma maior. Há muitas razões para a natureza precisar de sinapses como essa de tempo em tempo. Elas são rápidas e permitem duas células trabalharem com uma alta sincronia. Mas a maioria dos neurônios são conectados uns aos outros por uma estrutura muito mais complicada chamada de sinapse química. Em uma sinapse química, ao invés de simplesmente passar um sinal elétrico de célula a célula, o potencial de ação viaja para o final do axônio e causa a liberação de moléculas em um espaço muito pequeno entre dois neurônios, chamada de fenda sináptica. Essas duas moléculas são levadas para o próximo neurônio, do outro lado da fenda. Esse sinal químico pode causar despolarização na membrana do neurônio adjacente, convertendo o sinal químico novamente em um sinal elétrico. Ou pode ter outros efeitos na célula. Essa etapa química é mais lenta que a transmissão através de uma sinapse elétrica, mas abre oportunidade para um repertório enorme de diferentes e mais complexas formas de sinalização. E a função sináptica tem um papel central nas computações feitas pelos neurônios. Vamos ao longo dessa unidade analisar os trabalhos internos das sinapses químicas, em direção de começar a visualizar como redes de neurônios interconectados dão origem a comportamentos. Também vamos dar uma olhada nos defeitos na fisiologia sináptica em desordens neurológicas e psiquiátricas, e perceber como as sinapses podem ser alvos de várias drogas psicoativas e de toxinas. Por fim, vamos encerrar olhando para como a sinapse muda com o passar do tempo em resposta a estímulos externos, tendo um papel fundamental em como aprendemos e lembramos.